nesse segundo episódio da nossa trilha de integração contábil, a gente vai adentrar na especificação de quando utilizar as flags de fazer rateio por lotação e verificar lançamentos e integração com o sistema Oniflow, tá? Lá na nossa telinha, de configuração, que a gente viu lá, tem essa marcação de fazer rateio por lotação, verificar lançamentos na geração e integração com o sistema Oniflow. O sistema Oniflow é um grupo o qual ele faz parte, então tem outros sistemas contábeis que faz parte desse grupo. Então, se caso não é tão comum hoje em dia mais, mas pode acontecer de o seu sistema contábil fazer parte desse grupo Oniflow, e você tem a condição de fazer a importação pelo FOSS pessoal utilizando essa marcação. Então, essa marcação é somente nesse caso. Se o seu sistema contábil não faz parte desse grupo, então você não utiliza ela, tá? Já essa utilização aqui de fazer rateio por lotação, ela é uma marcação bastante importante. Porque essa opção de fazer rateio por lotação, o que exatamente ela vai fazer? Ela vai ratear a informação daquele empregado que possivelmente, eventualmente, possa ter tido movimentações em duas lotações setor, tá? Diferentes no mesmo mês. Então, exemplo, a empregada Maria trabalhou do dia 10 ao dia 15 do mês na lotação de ADM, e do dia 16 ao dia 30 do mesmo mês, ela trabalhou na lotação financeiro, um exemplo. E eu quero que vá para o contábil de forma rateada. Eu quero que os valores dela de folha de movimentação até o dia 15 vá na lotação ADM e as movimentações dela feitas do dia 16 ao dia 30 na lotação financeiro. Então, nessa situação, nesse cenário, eu utilizo essa marcação. Mas para mim utilizar e o sistema fazer esse rateio da forma correta, eu preciso utilizar a ferramenta de rateio, tá? Então, lá a ferramenta de rateio que fica lá no nosso subsistema, na utilização, o que ela vai fazer? Ela fica lá em utilitários, integração, subsistema contábil, rateio por lotação. Para mim utilizar essa marcação de rateio por lotação, eu preciso configurar antes essa ferramenta. Então, essa ferramenta eu vou indicar o empregado, que eu quero que faça esse rateio, a data, que eu quero que faça esse rateio, a lotação que ele estava dentro desse período e o percentual. Então, aqui o sistema ele precisa que o usuário indique o percentual de cálculo que ele vai fazer naquele período. Então, aqui não é informado valor, é informado percentual. No exemplo prático que eu dei, nitidamente a gente consegue observar que é 50% um e 50% o outro, mas se fosse outro tipo de exemplo, teria que fazer realmente a verificação para saber quantos por cento seriam numa lotação e quantos por cento seriam em outra lotação. A data aqui é importante que seja a mesma data que você mudou o empregado de lotação, lá na situação do empregado, tá? Se eu coloquei 1/6, ele estava na administração, lá 1/6 ele precisa estar na administração. E se eu botar dia 16/6, ela no financeiro, lá na situação do empregado, eu preciso que ela também esteja no dia 16/6 na lotação financeira, tá? Precisa ter essa vinculação, essa concordância de informação. Fiz essa configuraçãozinha aqui nessa ferramenta, utilizo aquela marcação, quando eu gerar os meus lançamentos, ele vai de forma rateado para o contábil. Então, aqui também temos essa outra marcação, que é verificar lançamentos na geração. Essa marcação, ela faz a verificação dos lançamentos à medida que você vai informando para o contábil. É importante aqui ressaltar que essa verificação, utilizando essa marcação, é feita apenas na opção automática, Quando você utiliza, a gente vai ver nos próximos episódios, na integração automática, porque você tem um controle, porque na automática vai à medida que você vai encerrando as movimentações. Na online e na TXT, não tem essa verificação. Mas, de toda forma, o próprio sistema ele já faz essa verificação no momento que ele está gerando a importação.
Então, essa marcação, se caso você utilizar e você tiver uma demanda muito grande de informações, pode causar uma certa lentidão na sua integração. Então, se eu utilizar ela, fica a critério do usuário, mas tendo essa ressalva. Se eu tenho um grande número de movimentações, é interessante eu não utilizar ela, porque vai deixar o meu processo de integração mais lento, porque o sistema vai estar fazendo 2 verificações, tá? Então, esse foi o nosso segundo episódio. Espero que tenha gostado. Fica ligadinho com o nosso terceiro episódio. A gente vai verificar o tipo de integração automática, certo? Então, até lá!